esse ponto aqui que para mim é o ponto nevrálgico de um pensamento sobre pregação, que é a classificação de sermões. Nós vamos aprender quais sermões, o que tipo de sermão você tem mais familiaridade. Ou se você sabe que você prega assim, nem sabia que pregava assim. Se você prega de maneira expositiva, nem sabia que era expositivo. Se você prega de maneira tópica, mas você não sabia que era uma maneira tópica. Você prega de uma maneira textual, mas você nem sabia que era um sermão textual. Então nós vamos aprender as classificações de sermões. Vamos lá. São vários tipos de sermões a serem pregados, conforme a necessidade, o lugar e a circunstância. Um bom pregador deve ser versátil, para não ser repetitivo e enfadar seus ouvintes. O que nessa abordagem aqui eu quis explicitar? Que a despeito de o pregador se familiarizar com um tipo de sermão, uma forma de sermão, ele não deve só pregar daquela maneira. Ele deve pregar também de outras maneiras, até para que primeiro ele se teste as suas capacidades, as suas valências, a sua forma intelectual de enxergar a Bíblia, de estruturar uma palavra, de pregar uma palavra, de como pregar no centro de cooperação, pregar numa rua, pregar numa igreja, numa casa, entendeu? Se eu consigo pregar com esboço, sem esboço, então o pregador ele tem que se desafiar, até para que os seus próprios ouvintes também possam perceber essa versatilidade do pregador. 3 classes de sermões englobam todos os tipos possíveis, e são eles a classificação preferida dos mestres: sermão tópico, sermão textual, sermão expositivo. São esses 3 tipos de pregação. Essas 3 classes incluem todos os tipos de sermões: evangelístico, doutrinário, avivalísticos, exegéticos e ocasionais. Ocasionais aqui você coloca num culto no lar, num trabalho, numa padaria, está ali. E ocasionou a oportunidade de você pregar num ônibus. Ocasionou. Essas são as ocasionais. Então são esses 3 tipos principais de sermãos: tópico, textual, expositivo. Vamos ao primeiro deles, o sermão tópico. Esta classe é chamada tópico porque se refere àquilo que trata o assunto, no caso, tema. Por isso podemos também chamá-lo de sermão temático. Por isso que ele é um sermão tópico, ou um sermão temático, que ele trata do assunto. Quando você vai pregar, a minha pregação hoje vai ser um sermão tópico, ou seja, você vai tratar de um assunto específico. Santidade é o seu tema, é o seu assunto. Você vai abordar sobre a santidade. Tudo que a Bíblia pega do início de Gênesis a Apocalipse sobre santidade, você vai abordar. Agora você tem que ter a habilidade de compilar tudo isso, porque senão, como eu falei, vai ser um sermão de 3 horas. Entendendo? Oi? Tem muito texto, Tem muito texto. Tem de Levítico. Você vai pegar da ordem levítica até a ordem sacerdotal de Cristo, que nos fez reis e sacerdotes. Então, você vai abordar esse tema. Sua principal preocupação é o assunto que se vai apresentar, não o texto bíblico. As divisões são extraídas do próprio tema ou assunto do sermão, independentemente do texto bíblico. Nessa classe de sermão, o texto bíblico fornece um assunto, ou seja, você vai pegar simplesmente o texto bíblico que fornece o assunto. Você tem aqui santificação, por exemplo: esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Não significa que você vai pregar na carta de Tessalonicenses. Você vai pegar só aquele texto ali e você vai abordar aquele assunto que está sendo ali. Entendeu? As vantagens do sermão tópico ou temático. A vantagem e desvantagens quando os seus métodos, o pregador deve saber utilizá-los com sabedoria e eficiência. É o que eu falei. Você vai pegar o assunto de Gênesis e Apocalipse, mas você tem que ter o quê? Sabedoria e eficiência, para o sermão ficar bem explicado. Você saber abordar aquele assunto ali e desenvolvê-lo.
Uma das vantagens da pregação temática é o aperfeiçoamento retórico do pregador, pois este é levado a desenvolver e aprimorar os pensamentos e a linguagem do sermão. A pregação tópica ou temática, você que fala um ou outro, é mais fácil de se preparar, porque o mensageiro preocupa-se mais com o assunto do sermão do que com o texto bíblico. Por quê? Porque na pregação temática, o pregador ele não vai ter a necessidade extrema de fazer uma hermenêutica, uma exegese, porque você vai precisar só do assunto. Aí você vai subdividir aquele assunto e você vai aplicando ele, aplicando de maneira sábia e eficiente. Então, geralmente é o mais utilizado pelos pregadores, é o sermão temático. É mais simples. Você vai pegar um assunto e vai desenvolvê-lo. Por exemplo, os milagres de Jesus, a cura do cego, a cura do paralítico do tanque de Betesda. Você vai tratar daquele assunto ali. Então, não precisa hermeneuticamente você ficar fazendo elaborações da mensagem, porque o assunto está embutido ali, já está explícito ali. Você vai ter que ali desenvolvê-lo, discorrer. A segunda vantagem é a unidade que se obtém mais facilmente. De modo geral, o sermão começa ou termina com a mesma ideia. Por quê? Porque é um assunto, não há outros assuntos. Há um assunto. Agora, quando você vai pregar, por exemplo, expositivamente, dependendo do texto que você pegar, você vai tratar vários assuntos no sermão expositivo, por exemplo. Mas no sermão temático, não. Você começa e termina, geralmente, com a mesma ideia. Outra vantagem é a análise lógica que o pregador pode desenvolver no tratamento do assunto escolhido. Por exemplo, vamos aqui a um exemplo de um esboço de uma pregação temática. Poder do sangue de Jesus. Esse aqui é o meu assunto, vou tratar dele, é o meu tema, vou tratar dele. Referência bíblica, 1 Pedro 18, 19, que diz o quê? Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeis de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Peguei o texto. Eu não vou fazer uma pregação fundamentada nesse texto. Eu vou fazer uma pregação fundamentada no assunto desse texto. E qual assunto eu quero abordar? O sangue de Jesus. Peguei o assunto, peguei o texto, apliquei, fiz a introdução, os pontos que eu coloquei aqui. Seu poder redentor, que é o sangue de Jesus. Eu vou discorrer sobre ele. Se é o seu poder redentor, o que é redenção? Logicamente, eu vou explicar. Segundo ponto, seu poder purificador. E aí eu vou discorrer sobre isso. O sangue remidor e purificador. Vou discorrer. O sangue limpa de toda iniquidade, que é o meu subponto. Seu poder protetor. Vou discorrer. Fundamentação bíblica. Seu poder protetor. Exemplo, o povo de Israel no Egito. Deus falou, mata o cordeiro e passa o sangue o quê? Nos umbrais. Porque se não tiver, o anjo do juízo desce e mata. Então o poder do sangue de Jesus nos livra do juízo. Então eu vou lá e vou aplicando. Vou na minha conclusão, faço e aplico. Pastor, assim, baseado naquele primeiro exemplo do bom pastor, você pode também começar trazendo, abordando os tópicos ali, tipo, sobre quem não valoriza o sangue do Senhor, explicando o que foi a obra da redenção. Você pode abordar tópicos assim para depois entrar nessa parte de explicitação do tema, né? Sim, sim. Ou você pode deixar para a sua conclusão, fazer dessa maneira. Também. É uma forma de recapitular. Pode fazer dessa forma também, na sua conclusão. Então, deu para compreender basicamente como é o sermão temático? Sermão temático. Você pega o assunto e prega sobre o assunto. Simples e rasteiro. Você não vai discorrer sobre o texto. O texto vai te fornecer o assunto. Quero falar sobre marido e mulher. Vou procurar na Bíblia,
texto fala de marido e mulher, família, o texto fala da família. Por exemplo, aquele que negou os seus, como é que o texto te mostra? Aquele que não tem cuidado dos seus, e principalmente da sua família, negou a fé, é pior do que o infiel. Família. Lembra aquele texto ali? Não vou pregar sobre o texto, vou pregar sobre o assunto que o texto me fornece. Essa é uma pregação temática. Eu vou pregar sobre filhos. Vou lá em Hebreus 6, Efésios 6. Prego o texto, me fornece o assunto e prego sobre o assunto. Isso você é um tópico temático. Mas mesmo assim dá abre o leque para escolher o tempo todo, né? O temático te dá essa liberdade. O temático te dá essa liberdade. Aquela parte que você, tipo assim, um exemplo, igual o Evandro pregou aquela vez, 6 pedras, 6 pedras. Quem pregou? O Ivan pregou. Qual o nome dessa mensagem assim? Dessa pregação dele ali? Aquela forma? 6 exemplos, 6 pedras. Aquela pregação dele ali, ela fica entre. Ela é um limbo. Ela é um limbo. É uma mensagem diferente para do texto. Mas ela é uma mensagem que fica entre a temática textual. Fica entre as duas. Mas eu enxergo aquela pregação dele ali mais como uma temática. Por quê? Porque, por exemplo, qual é o assunto daquela pregação dele ali? Restaurando o altar. Foi o assunto. E para eu entender a restauração do altar, tem as 5 pedras. As 5 pedras, quais são? Meus 5 pontos da minha pregação. Entendeu? Então, uma pregação temática. Ela quase vai para o textual, que a gente vai abordar agora, mas ela é uma pregação temática. O Ivanzinho é meio assembleano. O assembleano geralmente prega assim. Por exemplo, pregação temática. Ele pega o assunto e vai. Pode ver que o assembleano, ele não tem. E não é uma crítica, é uma forma deles, é o jeito deles. Eles não têm um cuidado com a doutrina bíblica em si. Eles têm o zelo pelo assunto. Pega o assunto e vai. Entendeu? Vai ser um compromisso bíblico. Pega só o assunto que o texto fornece e vai embora. Porque numa certa medida é mais fácil. Entendeu? É mais fácil de se pregar. Pelos exemplos que o senhor deu aí, está dando aí, o temático até agora você não é fácil mesmo. É mais fácil de entender. Mais fácil de entender, mais prático de se pregar. Até o pregador que tem pouca habilidade, ele consegue. Entendeu? Por exemplo, a pregação que você fez aqui da Arca de Noé sobre família. Uma pregação temática, mas muito bem desenvolvida. Entendeu? Muito bem desenvolvida. Ali é um texto que fornece pouca fundamentação e que você tem que ter habilidade de fazer a construção toda para chegar na conclusão. Senão se perde. Então tem que ter uma certa habilidade também, dependendo do texto que você pega. Uma vez na vigília lá em Campo fui chamado para fazer uma palavra, né? Aí eu fui no texto base, assim que eu tive naquela noite, foi Mateus 6 falando ali sobre, se eu não me engano, a partir do 22, que o Senhor vem falando que as pessoas se preocupam muito com comer, com beber, com se vestir, né? Aí, só que o ponto principal que eu queria era o versículo 34, que falava assim, sobre a gente se preocupar com o dia de hoje, porque amanhã basta cada dia do seu mal. E eu orando ao Senhor antes de levar essa palavra, eu sempre comunicava esse texto com o texto de Efésios 6:10. Vai começar falando ali sobre se preparar para o dia mau, onde vai dar as armaduras do Senhor. Sim, o foco era ali. Mas começou, isso é um texto, no caso, uma pregação temática. Você fez, no caso? Porque foi escolhido mais em cima das armaduras para o dia mau. Né? Você pregou em Mateus 6 ou Efésios 6? Não, Mateus 6, começou em Mateus 6, essa passagem que Jesus estava falando para ele. Não ficar ansiosos pelo caminho de beber, pelo caminho de comer, pelo vestir. Só que o 6:34, no 6:34 ficava na minha mente me lembrando que aquela frase ali, basta cada dia o seu mal, também tinha no texto de Efésios das armaduras, veio logo bem antes, né? Para resistir ao dia mal, ele vai começar a narrar, né? Isso. Seja com a verdade, seja justo, né?
ali dessa forma aí, mais ou menos, eu estou entendendo, é mais uma pregação textual. Porque em si, se você for pegar esse texto de Mateus 6 e for fazer uma pregação temática, o assunto ali é a ansiedade. O assunto ali é a ansiedade. Por isso que ele fala, basta cada dia o seu mal, que o dia de amanhã cuidará o Senhor. E ele nos indica para onde? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Essa é a indicação do texto, é o convite. O reino de Deus e sua justiça. E as outras coisas serão acrescentadas. Que faz com que as pessoas vivam ansiosas. Então, ali, se for fazer uma pregação daquele texto ali, o assunto ali é a ansiedade. Entendeu? Pergunta? Entendeu? Então, basicamente é isso aí. Vamos para o sermão textual. Há 3 tipos distintos de sermões textuais: textual natural, textual analítico, textual sintético. Nós vamos falar sobre os 3. Mas é um sermão único, sermão textual. Mas ele subdivide em 3: textual natural, textual analítico, textual sintético. Os 3 tipos derivam do texto bíblico, pois suas divisões encontram-se na passagem escolhida para elaborar o sermão. Mas cada tipo tem a sua forma própria de elaboração. Suas divisões são encontradas nas próprias palavras do texto. Consiste em selecionar um vínculo, um versículo ou mesmo partes de um versículo, dos quais se tirará as ideias que se deseja focalizar. A importância dos sermões textuais não na preocupação com a interpretação do texto. Exige do pregador habilidade para tratar o texto com respeito exegético que ele requer. Pesquisar o seu contexto gramatical, histórico, geográfico, doutrinário, teológico e sua linguagem literal e figurada, etc. O requisito mínimo para elaborar o sermão textual com eficiência e clareza. Então note que é um sermão já mais profundo, que requer mais trabalho do pregador. Por exemplo, esse texto que você pregou, se for tratar desse assunto aqui, que o assunto ali no caso é a ansiedade, o pregador ele tem que ir no seu contexto gramatical, histórico, geográfico, doutrinário, teológico, a linguagem literal e figurada, porque Jesus ali ele fala dos passarinhos, dos lírios do campo. O que Jesus queria dizer? Entendeu? Então aí o pregador, para pregar um sermão textual, ele tem que pegar esses fundamentos aqui, que é mais trabalhoso. Por isso que o sermão textual, ele se subdivide, porque ele tem muitas ferramentas a ser aplicado nele. E o primeiro dele é a divisão natural do sermão textual. Não é necessário muito esforço para encontrar e formar uma divisão natural no texto bíblico. A distinção das ideias está no texto e cabe ao pregador colocar em destaque tais ideias. As palavras do texto sugerem naturalmente cada divisão do sermão, ou seja, o pregador ele tem que ter ali a graça de pegar um texto que te forneça essas divisões do próprio texto. Então, um sermão textual natural. Você pega o texto vai te fornecer as divisões naturalmente do próprio texto. Esse texto de Mateus também é a mesma coisa. Mas um exemplo aqui mais claro, 1 Coríntios 13. Está com a Bíblia aí, abra aí, por favor. 1 Coríntios 13. Vamos aqui pegar um exemplo aqui de um sermão textual na divisão natural. Coríntios 13. Deixa eu ler. Deixa eu ler. Leia pra gente, por favor, meu amado. Me pegou. 1 Coríntios 13. 13. Sendo assim, permanecei até enxergando como Cristo. Sendo assim, permanecei até o momento
Esta é as três fé: esperança, o amor, contudo, o maior deles, o amor. Ok. Então, percebe isso aqui um texto, um único texto. Essa versão do desenho que ele né? É isso. Então, na minha versão Almeida é: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Ele cita 3 elementos. Estas 3, a maior destas, ou destes, é o amor. A subdivisão natural desse texto aqui se baseia em qual? Oi? Nos 3 elementos. Exatamente. Os 3 elementos. Permanece a fé, a esperança e o amor. O texto me forneceu a divisão natural. Eu não preciso fazer malabarismo. O texto já me forneceu. Esse é um sermão textual. Sermão textual natural. O próprio sermão me dá o guia. Aí dele você vai falar sobre a fé, sobre o amor. A esperança e o último é o amor. A minha conclusão vai se fundamentar no último, no amor. Entendeu? Aí, na minha introdução, eu pego o contexto que a gente aprendeu aqui, ó. O contexto gramatical, da linguagem de Paulo, histórico, por que Paulo está falando aquilo para aquele povo, e aquilo se aplica para a gente agora. Geográfico, onde ficava Corinto? Era uma cidade portuária. Isso significa o que para a gente? Uma cidade portuária é gente que vai, gente que vem. Geralmente nos portos tem muito o quê? Bar, prostíbulo. O que acontecia? As pessoas se relacionavam sexualmente, mas não tinha afeto, não tinha respeito, não tinha nada, não tinha esperança. As pessoas iam, voltavam e viviam a vida como ela é. Então, Paulo está fundamentando que o quê? Se nós não tivermos esses 3 fundamentos, está tudo perdido. Aí você vai pegar o fundamento doutrinário, teológico, para fazer essa aplicação na divisão natural do sermão textual. Quer ver aqui, ó, a forma, ó. Então, só o esqueleto aqui, ó. O tema, que é o assunto, maior dos dons. É o meu tipo, é o nome que eu dei aqui. Maior dos dons. Qual é o maior dos dons? O amor. Ok? O texto, 1 Coríntios 13:13, coloca o texto. Introdução sai do espírito do pregador. Não precisa ele ler nada, sai do espírito dele. Ele vai estudar, ele vai ver, ele vai saber e sai dele. Ele vai no primeiro ponto. Qual é o primeiro ponto? A fé. O texto já me dá a fé. Eu vou explicar o que é a fé. O segundo ponto, a esperança. Eu vou falar sobre a esperança. O terceiro ponto, o amor. Falo sobre o amor, entro na minha conclusão e termino. Sermão textual. Uma divisão natural. Outro exemplo bíblico aqui que a gente pode pegar num sermão textual, 1 de João 2,16. Abram aí só para vocês olharem aqui textos que nos fornecem uma pregação textual, uma divisão natural. 1 de João 2,16. Achou, irmã? Achou? Pode ler para a gente, irmã, por favor? 16, né? Isso. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, Ó, 1, a concupiscência dos olhos 2. e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Amém. Texto. Pum, acabou. Achei meu texto. Agora, o texto já me forneceu a divisão natural. Por isso que é um sermão textual na divisão natural. Natural do texto. Não é do pregador, é do texto. Então, o que o texto me forneceu aqui? A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Eu vou tratar sobre esses 3 assuntos aqui. Aí eu vou lá. O meu tema, o meu assunto, não ameis o mundo. É o meu tipo. Não ameis o mundo. O meu texto, a introdução, que sai do espírito. O meu primeiro ponto, a concupiscência da carne. Eu vou abordar sobre isso. Fundamentação bíblica, teológica, a concupiscência dos olhos. Eu vou abordar sobre isso. Um exemplo, concupiscência dos olhos, Davi com Betseba. Vou abordar sobre isso. Posso pegar Tiago, texto de Tiago. Vou fazendo as aplicações. E vou desenvolvendo. Vou aplicando. E o último, a soberba da vida. O texto fala, não vem do Pai, mas do mundo. E entro na minha conclusão. E termino meu sermão. Então, é um sermão que ele se requer um pouco de cuidado, sim, mas ele também
prático de se fazer. Prático, natural. Agora, às vezes é difícil de achar textos que fornecem assim. O pregador ele tem que ter a habilidade de achar textos que possam fornecer essas divisões naturais. Vamos agora para o modelo da divisão textual analítica. O primeiro foi a divisão natural, do sermão textual. Ainda nesse natural, tem um outro de João também que fala sobre três testificam no céu e três testificam na terra. O Pai, o Filho e o Espírito. Esses três são um. Pode pegar também. Dá para fazer um sermão textual. Entendeu? É uma apologética boa até a se fazer. Quando falo apologética, eu falo de defesa. Apologia. Ok? Defesa. Então, também dá para se fundamentar. João ele fala muito sobre isso. Sobre três. Direto, João fala. Então vamos agora para esse segundo modelo, ainda no sermão textual, que é o sermão textual analítico, modelo dessa divisão. Neste tipo de divisão, o pregador preocupa-se essencialmente em achar a ideia geral do texto. Suas divisões são formadas pelas partes principais do texto e apresentadas na mesma ordem em que se acham na passagem bíblica, para que se faça uma boa análise textual. O pregador tem de estudar com especial carinho todas as partes do texto abaixo: frase, contexto gramatical, histórico, geográfico, teológico, prático do texto bíblico escolhido. O pregador não pode mudar a ordem cronológica do texto, ou seja, que é semelhante ao natural. Você não pode mudar, o texto já te fornece. Só que aqui se requer um zelo maior. Exemplo aqui, bíblico, de um sermão textual analítico, Lucas 15, 17 e 24, que é a passagem do filho pródigo. Lembra? Lucas 15, 17 a 24. Então, eu vou repetir o que o sermão analítico significa. Neste tipo de sermão, o pregador preocupa-se essencialmente em achar a ideia geral do texto. Ok? Esse é o fundamento do sermão analítico. A ideia geral do texto. Você lê o texto compilado fechado, ok? E você vai olhar de maneira analítica, uma crítica sobre o texto, e você vai ver o que o texto quer falar. Ok? Então vamos lá, Lucas 15, 17 e 24. Pode ler, Maria? Nossa voz forte. Voz forte. Lucas 15, 17. Show, Maria? Isso, Lucas 15, 17 em diante. Foi quando caindo de si, falou consigo mesmo: quantos empregados de meu pai tem comigo, por fartura, eu aqui morrendo de fome. Levantar-me, tornarei o caminho de volta para meu pai. Ao chegar, e confessarei: Pai, pequei com o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Logo em seguida, voltou-se e saiu na direção do pai. E caminhando ele ainda distante, quando seu pai o viu. E
lhe declarou: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais fui chamado por filho. Oi? Fala mais alto, por favor. Bem mais alto. Logo em seguida levantou-se e saiu na direção do pai. Ia caminhando ele ainda distante quando o pai o viu. E grande compaixão correu ao encontro do seu filho. Levou, abraçou e o beijou. Então o filho declarou: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Tem mais? Pode ir, dá 24, precisamos. Entretanto, o pai ordenou aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestido com distinção, todo o anel de autoridade e as sandálias desse filho. Também trazei um novilho gordo e preparai, comamos, façamos uma grande festa e planejemos. Porquanto este meu filho estava morto e voltou à visão. Estava perdido e foi encontrado. E começamos a celebrar o seu regresso. E tremendo, o filho mais velho estava no campo. Quando foi e aproximando de casa do seu pai, ouviu o som de música e das danças. Então chamou os servos e interrogou sobre o que estava acontecendo. Esse informou seu irmão e restou. Amém, até aqui, até aqui. Então vamos lá, uma passagem conhecida, tem uma passagem conhecida do filho pródigo. A palavra pródigo significa esbanjador. Então, o sermão textual analítico, nós devemos ter uma análise da ideia geral do que o texto quer tratar. Ok? Vamos lá montar o esqueleto da nossa pregação. Primeiro o tema, que é o assunto. Qual seria o tema? Ou o título, o nome? Volta para casa. Hã? Volta para casa. Volta para casa. Ela seria o filho de Deus, né? Talvez. Não dentro do assunto bíblico aqui. Ou volta para o pai, né? Que o sermão textual tem que ter uma análise crítica geral do texto. Uma análise textual, analítica geral do texto. Então o arrependimento faz parte, mas não é a ideia geral. Porque, por exemplo, se nós formos pegar o capítulo 15 todo, o que Jesus está tratando? A ovelha perdida, a dracma perdida, o filho perdido. 2 filhos perdidos, um dentro e um fora. Então de volta para casa, faz sentido. Abraçando a salvação. Oi? Abraçando a oportunidade. Abraçando a oportunidade. Ou então, pegando dentro do próprio texto, caindo em si. Eu ia falar, mas Caindo em si, porque o texto aqui que nós pegamos aqui no início, caindo em si. Lembra que o tema é bom ser curto e objetivo? Entendeu? Ou qual um outro tema aqui, um título que a gente pode dar? Estava perdido e fui achado. Aprendendo com o erro. Porque qual a ideia geral que Jesus quer tratar no texto de Lucas? Que algo se perdeu, ela foi encontrado. Esta é a ideia geral. Por isso que ele fala da ovelha perdida, o pastor deixa 99 no deserto e vai buscar a que se perdeu, da dracma perdida, que a mulher ilumina tudo, varre tudo, para achar que tinha valor, um valor foi perdido dentro da sua própria casa, e ela faz de tudo para recuperar, à luz da palavra. Lembra aqui, ó, o contexto gramatical, histórico, geográfico, teológico
prático e bíblico do texto. Simbólico também, que é as duas casas, já é o Judá. Simbólico, exatamente. O contexto histórico se encaixa nisso daí. Então, você vai pegar, e aí agora vamos estruturar. Por exemplo, caindo em si. Você vai ler o texto, ok. Primeiro ponto, reconhecer o seu estado perdido, porque ele caiu em si. Para voltar para casa, tem que reconhecer que está perdido. Senão não volta para casa, continua a perdição. Então, nesse tema que você deu, para voltar para casa, tem que reconhecer que está perdido. Senão continua a perdição, porque isso é o que quis. Não foi o pai que mandou para fora, isso é o que ele quis. Ele, na verdade, ele queria um pai morto. Ele queria a herança. A herança só é dada quando é histórico. Só é dada quando o pai morre. Ou seja, a relação estava danificada, estava prejudicada, do pai e do filho. Do filho para com o pai. Segundo ponto, resolveu voltar por lá, porque ele caiu em si. Aí você vai, subdivisão. Ok? Confessou o seu pecado, o arrependimento. Não tem como voltar para casa sem confessar o pecado. Pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, não sou digno. Então, aqui já chega no terceiro ponto. Quarto ponto, foi recebido e perdoado. Por quê? Porque confessou o pecado. Se não confessar pecado, não tem pecado perdoado. Então, aqui você já vai para o seu último ponto, sendo rápido e objetivo. O quinto ponto, reconquistou seus direitos perdidos. Porque quando ele chega, ele tem o quê? Tem anel, tem sandália, tem novilho para ele. Era tudo que era dele, mas ele perdeu. Mas quando ele confessou o pecado, ele reconquistou. Ele recebeu de volta. Então, essa é uma análise geral. Ou seja, coisas perdidas, coisas achadas. Coisas perdidas e coisas encontradas. É uma análise geral do texto. Conclusão e finaliza. Fala. Aí se a gente for analisar, assim, analítica, analisar, seria essa primeira parte do reconhecimento, do versículo 17 até a primeira fase do 20, não é isso? Ele vai reconhecer o seu erro e vai tomar uma decisão de voltar atrás, né? Sim, sim. Aí ele vai confessar, aí a segunda parte seria da segunda frase em diante do 20 até o final do 21. Ele vai falar para o pai dele que pecou contra o pai, que ele não precisa mais se chamar de filho, né? Sim. E o perdão do pai do 22 ao 24, né? 22 ao 24. Isso aí. Aí fazendo aqui, isso aí. Aí você fez uma subdivisão em três tópicos. 3 tópicos. Fica bom também. Agora, para destrinchar com mais riqueza, você pode fazer dessa forma aqui também. Entendeu? Nos pontos aqui que eu te falei. Aí você fez em 3 tópicos. Fica objetivo, fica curto e fica consistente. Aí na sua conclusão, você pode recapitular aplicando o conceito. Entendeu? Aqui, ó. Reconheceu o seu estado perdido. Versículo 17. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço fome? Que você pode escorrer aqui, irmão, ir longe isso aqui. Só nesse versículo aqui. Vai longe. Aí, resolveu voltar por lá, o versículo 18, levantar-me-ei, é um movimento de ação. O verbo aqui é um verbo de ação. Levantar-me, é uma atitude. Ele caiu em si, o Espírito Santo convence, mas quem toma atitude sou eu. Levantar-me-ei. Foi Deus que pegou ele, levanta e vai. Não. Ele levantou, o Espírito Santo convenceu, e ele levantou. Uma atitude da pessoa. E a pessoa vai. Aí o 19 e o 21, você pode abordar aqui. Confessou o seu pecado. Não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. Versículo 21. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas ele não é digno de ser chamado filho, mas filho é filho. Filho é filho. Na consideração dele, não sou digno. Mas na consideração do pai, você nunca deixou de ser meu filho. Você saiu porque você quis, você perdeu seus direitos. Mas seus direitos sempre estiveram aqui. Basta você reconhecer e voltar a ser reconquistado novamente. Aí foi recebido, versículo 20 e 21. Levantando-se foi para o pai, e quando ainda estava longe, viu o pai e moveu-se de íntima compaixão, correndo lançou-se aos seus braços, pescoço e o beijou. E o filho disse: pai, pequei contra o céu, perante ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Reconquistou o direito, 22 ao 24. Marcelo disse, você entra na conclusão e finaliza a mensagem.
Um outro texto aqui, para nós fazermos essa análise, antes de irmos para o sintético, nós podemos aqui analisar Lucas 19, versículo 1 a 10. É a passagem de Jesus com Zaqueu. A pregação textual, geralmente, ela engloba mais textos. A pregação textual na divisão natural é menos textos, porque o próprio texto fornece as divisões. Então é só para ter essa chave. Divisão natural, menos texto, porque o próprio texto me fornece a divisão. A textual analítica, ela me fornece uma ideia geral, por isso o texto ele é um pouco mais denso. Então o pregador, por exemplo, se for um texto de 10 versículos, ainda dá para ler. Se passar muito disso, pode enfadar. Ou então você pode pegar o texto central ali e ler, e depois discorrer a parte maior. Ok? Vamos aqui nesse texto aqui de Lucas. A gente já conhece a história? A gente já conhece a história para a gente ganhar tempo? O texto é esse. O tema, qual poderia ser aplicado? O assunto, a passagem daquilo. Lucas 19, 10. De 1 a 10, né? Encontrando a salvação, ou buscando a salvação. Recebendo Jesus Cristo? Recebendo Jesus Cristo. A minha foi uma visita salvadora. Porque ele disse, hoje veio salvação essa cara. Entendeu? Então, a mente do pregador, ela pode devagar. Oi? Grande convidado. Aí você pegou o texto, porque colocou o tema. A pregação textual analítica, ela tem que te dar uma ideia geral do assunto. Introdução do espírito do pregador. Primeiro ponto, uma visita inesperada. Por quê? O primeiro verso, ele me dá uma visita inesperada. Foi nem um convidado, foi uma visita, por isso que eu falei, uma visita inesperada. Por que o meu tema foi uma visita salvadora? Inesperada, ele não sabia, ele não esperava. E o texto fala, e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, a visita inesperada. Chegou ali, aí você vai discorrer. Segundo ponto, uma visita transformadora, já no versículo 8. Você já trata disso. Você foi dividindo. Levantando-se daqui, eu disse ao Senhor, Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituo quadruplicado. Uma visita transformadora. A presença de Jesus transformou o caráter de Zaqueu. Jesus na minha casa. Jesus na minha casa. Terceiro ponto, uma visita salvadora, versículo 9. E disse Jesus, hoje veio salvação a esta casa, hoje também este é filho de Abraão, versículo 10, porque o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E aí já entra na conclusão, termina. Finaliza. Aqui é uma mensagem também boa para pregar no culto no lar, dependendo do ambiente da casa, num culto evangelístico, na rua. Porque esse aqui é um homem rico, é um contexto histórico, lembra? Contexto histórico que a gente vai abordar, contexto histórico, gramatical, tudo isso, teológico, tudo isso tem que ser abordado. Aí você vai falar, isso aqui é um homem rico. O que significa um homem rico? É um homem que não tem necessidade de nada. Não tem necessidade de nada, mas ainda assim tem necessidade de salvação. Tem tudo na terra, mas não tem nada no céu. E você vai discorrendo sobre esse assunto. E a parte da hermenêutica, ou da exegese, que vai traçando um ponto, quem era Zaqueu, o que ele fazia, a altura. Sim, isso tudo é a exegese que tira do texto para fora, vai te fornecer. E a hermenêutica, você vai. Exatamente, isso vai enriquecer a pregação do pregador. Ok? Está dando para entender, amados? Agora, o último modelo da pregação textual, que é o sintético. O próprio sentido da palavra sintetizar indica o modo de se elaborar a divisão sintética do sermão textual. O sermão textual sintético, o pregador tem a liberdade de organizar o seu esboço sem se preocupar com a ordem das partes do texto.
Na pregação textual sintética, o pregador é livre. Essa daqui também os assembleanos adotam. Às vezes pode confundir se tiver ouvintes ali que estão chegando na caminhada do Senhor. Pode? Qual pregação? A sintética? É o que eu estou falando. Essa aqui é os assembleanos mais adoram, porque ela não tem tanto compromisso com o texto, fica solto. Então, se não tiver um ouvinte ali inicial, o pregador tem que ter habilidade para não confundir. Quando eu estava lá em Mijal, eu estava falando sobre o jejum de Daniel. Se eu estava? Estava. Não, nesse dia não. Eles botaram assim, fizeram uma campanha no caso, não sei quantos dias de campanha, acho que era 7 semanas. Eu fiquei sabendo, mas não estava não. Aí fizeram uma campanha do jejum de Daniel. Aí botaram justamente o texto de Daniel e entra essa questão. O sermão foi sintético, porque cada semana era o mesmo Daniel pregado, mas cada pregador conseguia trabalhar no texto de forma diferente. Sintético. Bom, geralmente os assembleanos gostam muito disso. Entendeu? Quando eu falei. O pregador pode adaptar cada divisão como bem desejar, sem preocupar-se com a ordem cronológica, e sim com a ordem lógica do texto. Ou seja, a ordem lógica qual era? O jejum. Essa é a ordem lógica. E o pregador, ele ali vai ter a habilidade de aplicar uma maneira cronológica, mas lógica do texto. Alguns mestres denominam assim as divisões: divisão textual de tópicos. É chamada dessa maneira por ser o tipo que se preocupa com as frases e não propriamente com as palavras do texto. Vamos aqui explicitar um modelo. Atos 22, 10. Para a gente ter uma noção de um modelo de uma pregação textual sintética. Fernando já deu aqui, por exemplo, essa daí. Vamos aqui pegar esse texto aqui para fazermos um modelo. Achei o texto, do texto me vem o tema é meu assunto, e do assunto eu coloco o meu título, o título é o nome. Pode ler, Marcelo? Atos 22, 10? Isso. Sim, posso. Então disse eu: Senhor, que farei? E o Senhor disse: levanta-te e vai a Damasco, e ali se te dirá tudo que te é ordenado fazer. Amém, acabou. Esse aqui é o texto obrigado. Agora, vamos tirar o nome, vamos batizar esse sermão aí, o título. Tira alguém aí o título dessa mensagem aqui. Missão do Senhor. Missão do Senhor. Agora tenta tirar um título do próprio texto. Que farei? Oi? Que farei? Que farei? Ou Senhor, que farei? Forma de pregação. Na forma interrogativa, lembra? Forma interrogativa. Então, aqui está o fundamento. Pegamos esse texto. Ok. Já batizamos, demos o título, o assunto. Se é o que farei, significa que tem uma ordem, a missão do Senhor. Senhor, o que farei? A missão dada por Deus. Então, a primeira ordem é: levanta-te. E disse o Senhor: que farei? E o Senhor disse: levanta-te. Não se vai a missão do Senhor prostrado. E o pregador começa. Deus não trabalha com gente caída. Levanta-te, não engane essa caminhada. Elias, lembra? O que você está fazendo aí? Ele, levanta-te, não engane a tua caminhada. E o pregador vai. É o primeiro ponto. E o texto continua. O Senhor fala assim: levanta-te e vai a Damasco, e ali se te dirá tudo que te ordenei a fazer. Aí, ó, o primeiro ponto: levanta-te, você vai abordar. Aí o pregador, no seu sermão aqui, no sintético, você pega só essa palavra, levanta-te. Ela é o seu ponto principal. Você trata dele. Porque aqui, ó, o sermão textual, aqui, ó, lembra que eu li aqui, ó. Cadê?
É chamada dessa maneira por seu tipo que se preocupa com as frases, não propriamente com as palavras. Qual é ali a frase e a palavra? Levanta-te. Então, levanta-te, primeiro ponto. O segundo ponto, então disse eu, Senhor, que farei? E o Senhor disse, levanta-te e vai a Damasco. Opa, então aqui, levantei. Qual é o segundo ponto? Obediência à ordem dada. Vai a Damasco. Obediência à ordem dada. Entra na cidade. Jonas queria entrar? Eu queria. Um exemplo. Eu posso pegar e aplicar. Eu vou. Terceiro ponto. Atos 22, 10, a partir. E ali se te dará tudo que te é ordenado a fazer. Expectação do operar do Senhor. E você vai trabalhar nesse ponto. Vai trabalhando. Entra na sua conclusão e termina. Esse é um sermão sintético. E aí o negócio da Damasco não pertencia a Israel nessa época? Sim. Já tinha uma igreja ali do Senhor ali Estabelecida. que já chamou a atenção para Paulo e com seus para lá para poder Texto histórico. Então, o texto pequeno, se você não estudar o contexto histórico, gramatical, teológico, o sermão textual, ele não fica robusto. O pregador ele vai ter que ter habilidade? Vai ter que ter habilidade. Habilidade com o quê? Com o estudo. Ele tem que estudar. Ele tem que saber se Damasco pertencia, se era perto ou não. Ou seja, se ele fala para levantar, o que Deus está olhando? Ele está olhando que o pregador, o profeta, ele está na zona de conforto. Está deitado. E Deus fala, levanta, vai para Damasco. Aí eu tenho que saber, Damasco é perto ou longe? Onde ele estava? Onde ele estava? Vai exigir muito dele? Então, eu vou estudar isso. Então, a pregação textual sintética ou analítica, ela exige essa investigação, essa é a palavra, investigação do pregador, para saber os milímetros do que está ali no texto, embutido no texto. O pregador ele vai escapar isso. Ok, amados? E vamos para o último ponto, para o último sermão, que é a divisão do sermão expositivo. Expositivo, louvado seja o nome do Senhor. Sermão expositivo é aquele em que uma porção mais ou menos extensa da Escritura é interpretada em relação a um tema, ou seja, a um assunto. O sermão expositivo é um modo de ensino. Geralmente, o sermão expositivo ele é um ensino doutrinário, fundamental para a igreja. E eu gosto muito disso. O sermão expositivo é um modo de ensino. No sermão expositivo, o tema é encontrado diretamente no texto e tem por objetivo uma reta interpretação e significado original do texto. Hermenêutica e exegese tem que andar de mão dadas com a pregação expositiva. O verbo expor significa apresentar algo para ser visto, ou seja, trazer à tona, declarar, explicar o sentido genuíno de uma palavra, texto ou doutrina, que possa ter vários significados, ou seja, difícil de entender. Então, esse é o sentido da pregação expositiva, uma forma de ensino. É expor, é trazer algo que está naquele contexto ali. Geralmente, um texto um pouco mais denso, mais ou menos. Por exemplo, os evangelhos estão recheados, as cartas paulinas recheadas, as cartas petrinas recheadas, as cartas joaninas recheadas de passagens que você pode pegar e fazer uma pregação expositiva. A missão do pregador no sermão expositivo é de colocar diante do povo o que Deus colocou em sua palavra, sem aumentar ou diminuir. O que no sermão sintético, o pregador, ele pode dar uma exagerada, ele não vai colocar, mas pela empolgação, que é uma pregação que não fica muito atrelada ao texto em si, ele pode exagerar. Entendeu? O que não é de tudo errado, mas o pregador não pode fazer loucura, falar loucura, né? A gente vê muito pregador falando loucura, porque geralmente prega dessa forma.
O sermão expositivo é uma das formas mais fortes e convincentes de trazer a igreja de volta à Bíblia. A essência da exposição é a explicação. Para uma eficiente explicação, um bom pregador deve ser um excelente exegeta, um bom hermeneuta, para que na funcionalidade do sermão a aplicação prática seja clara e eficiente. Lembra? A hermenêutica e a exegese, ela vai andar de mão dadas com a pregação expositiva. Quem prega de maneira expositiva vai ter que aplicar a hermenêutica e a exegese. Ele vai ter que tirar do texto o que o texto quer dizer. Ele vai ter que trazer o contexto anterior e posterior para aplicar, para fazer uma aplicação prática e eficiente. Conselhos úteis para o sermão expositivo. Primeiro deles, ao preparar o sermão expositivo, trate de um só texto, que tecnicamente deve ter mais de um versículo para compor o sermão. Geralmente você vai achar um sermão expositivo aí, um grupo de 10 versículos, 5 versículos, geralmente. É regra fundamental do pregador não fugir do texto, mas que nele fique e o explique-o. Ou seja, o sermão expositivo, o pregador não pode sair do texto, fugir do texto, ele fica ali no texto. Ele vai abordar o texto, tirar do texto, explicar o texto e aplicar o texto. Ele pode trazer outros textos até para fazer aplicações teológicas, para fundamentar, mas ele não pode sair daquele texto, ele tem que voltar para lá. Estude plenamente cada frase, cada palavra do texto, interprete-o dentro das regras hermenêutica bíblica. Evite a monotonia, ou seja, como ele é um sermão corrido, se o pregador não tiver ritmo, o pregador tem que ter ritmo na pregação. Ele tem que ter um ritmo. O sermão ele vai ficar ali monótono, então ele tem que ter um ritmo naquela forma de pregar. Escolha textos que apresentem alguma verdade que pode ser aplicada à experiência da vida cristã. Escolha textos que tenham aplicações práticas e que não violem o propósito, nem o contexto e o significado original. O sermão expositivo sem aplicação não é um sermão expositivo, é só exposição. Ou seja, o sermão expositivo tem que ter uma aplicabilidade para o ouvinte, tem que ter uma função. Ele não pode ser sem função, seja espiritual ou prática. Ela tem que ter uma aplicação. Vamos aqui a um modelo. Diga-me. Antes de você falar aí, eu vou perguntar se esse seria um modelo. De uma prega expositiva? Sim. 2 Tessalonicenses 4 ao 9. 2 Tessalonicenses? 4 ao 9. 4? 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Ah, tá. Capítulo 1, versículo 4. 4 ao 9. Ah, tá. É esse aqui mesmo aqui, de maneira que nós mesmos, né? Já 9. Tá. Mas aqui um exemplo aqui, isso aqui tecnicamente também, isso aqui é interessante, esse texto aqui. No curso, o meu professor ele me ensinou certa feita. Se tiver muitos mestres na plateia, ou na igreja, por exemplo, eles não vão perceber. Mas se tiver um mestre, principalmente se você for pregar de maneira expositiva, ele vai perceber. Por quê? Você falou aqui, ó, 2 Tessalonicenses, não é isso? Capítulo 1, versículo 4 a 9. O texto aí começa a maiúsculo ou minúsculo? Oi? No versículo 4. Na sua maiúsculo? No versículo 4? Na minha está minúsculo. Vira. Minúsculo é a construção. Tinha que ser minúsculo. A sua está minúsculo. Isso é que então eu vou pensar em ninguém, então, né? Na sua está quanto? A ninguém de maneira alguma, mas engane, porque não será. Aí, começar Você do teria que começar meu por três. trabalho, vai cortar o trecho. O texto. E na sua está maiúsculo ou minúsculo? Oi? Minúsculo, né? Minúsculo. A maioria é minúsculo, Luciano. Eu acho que Ele Não, está. mas foi esse aqui, pastor. Quando está com o final na
Então, a maneira técnica é sempre pegar o texto cheio. O que é isso? No início do texto. Seria no 3. A forma técnica é no 3. Aí eu vou aí, ó, o final do versículo 3, vírgula. O final do versículo 4, vírgula. O final do versículo 5, ponto e vírgula. Ou seja, são ideias que estão fracionadas. Não tem ponto final, não tem uma conclusão. O versículo 6, vírgula. O versículo 7, vírgula. Versículo 8, vírgula. Versículo 9, ponto, vírgula. Versículo 10, ponto. Se fosse a expositiva, do 3 ao 10. A ideia é cheia. E aí eu vou. E ainda assim tem que ler o contexto do 1 e do 2, né, para saber. E se tem alguma coerência. Se tem alguma coerência, isso aí, se tem alguma coerência. Para apresentar para a igreja. Se não, pega só a ideia. Só a ideia e aplica. Aqui um texto aqui. Efésios, capítulo 1, versículo 1 a 14. É um texto mais denso. A gente não vai nem ler, não. É mais para pegar o texto aqui. Eu lembro que no curso teológico, um aluno lá perguntou isso: professor, eu posso pegar esse texto aqui? O texto era assim, quebrado, com vírgula, iniciando com vírgula, no minúsculo e terminava também com ponto e vírgula. Aí ele explicou essa técnica. Eu falei assim, é uma falta de respeito você pegar o texto fracionado e aplicar, você vai ter dificuldades. Então pega o texto cheio. Vai ficar faltando. Vai ficar faltando. Porque a ideia do autor não foi concluída. Para depois ele continuar o outro assunto. Porque falando de texto e quando texto, você ficar sem texto e não texto. Exatamente. Está faltando pedaço. Exatamente. Então, quando nós pegamos aqui, por exemplo, esse texto aqui, Efésios capítulo 1, versículo 1 ao 14, eu poderia terminar, por exemplo, no 6. Mas só que a compreensão do texto todo, de maneira expositiva, ela vai até o 14. Então, se eu for passar um ensino, lembra, a pregação expositiva é um ensino para a igreja, da forma mais eficiente, se passar uma ideia, uma doutrina. Eu tenho que ir de maneira obrigatória ao 14. Mas como ela é uma pregação muito densa, o pregador ele tem que ter muita habilidade para ela se tornar uma pregação monótona e muito extensa. Então o pregador primeiro vai ter que ter muita habilidade para fazer aplicação hermenêutica, aplicação exegética. Por quê? Nesse texto aqui tem muita coisa aqui que você vai ler, os ouvintes não vão saber. Você vai ter que buscar na hermenêutica, você vai ter que buscar na exegese, você vai ter que buscar no originais. Ok? Peguei lá. Efésios 1, 14. Do 1 a 14. Um tema para essa pregação, um assunto. Lê alguns textozinhos aí e tenta encontrar alguma coisa. Efésios capítulo 1, versículo 1 ao 14. Quem tem aí achar algum assunto aí? Título. Numa pregação dessa daqui, de maneira expositiva. Tornar a congregar em Cristo. Tornar a congregar. Bom tempo. O Teresa aqui está falando do selo que foi pregado também. Versículo 13. 13, né? Falando do selo. Sim. O Pigar pregou, que ouvimos aí durante essa semana, está falando do Espírito Santo, que é o selo, selados pelo Espírito. Também. Mas a pregação expositiva também, ela quer a ideia geral. O selo é uma ideia cortada, fracionada. Tornar a congregar é uma ideia ainda do texto, mas ainda fracionada. Tem algo maior, esse texto aqui, especial. Tentem achar. Dá uma olhada aí no versículo aí, vê se você acha um versículo aí mais profundo. Redenção pelo sangue. Redenção pelo sangue. Cristo, cabeça da igreja. Oi? Graça derramada. Uma graça derramada. Cristo, cabeça da igreja. Oi? Cristo, cabeça da igreja. Cabeça da igreja também. O mais próximo foi a graça derramada. Mais tecnicamente,
o glorioso propósito da salvação. Que aqui está, o propósito da salvação está nesse texto aqui. Redenção. Ó, palavras-chave aqui nesse texto aqui, ó. Em Cristo, se eu não me engano, na carta de Efésios, em Cristo, está 32 vezes, se eu não me engano, a palavra em Cristo. Ou seja, Paulo ele queria deixar claro que era necessário a igreja estar em Cristo. Ó, a palavra-chave aqui nesse texto. O qual nos abençoou, bênçãos espirituais, nos lugares celestiais em Cristo. Fosse me permitir, nos predestinou. Opa, palavra aqui é papel do quê? Papel do quê aqui? Essa palavra aqui. Destinação. Oi? Predestinou. Nos predestinou. Seria papel do quê? Do pregador explicar. Utilizando que ferramenta? Deixa extrair do texto, da palavra. O que é predestinação? Porque senão, fica aberto. E eu estava estudando esse texto para falar sobre predestinação. O texto mesmo explica por que está falando, por que ele predestinou. Esse mesmo texto aqui. Exatamente. Aí, ó, predestinou para cláusula de destino. Isso aí. Para cláusula de destino. E essa palavra ela traz muito debate entre Muito debate. Por quê? É isso aí. Por quê? Não é só a palavra em si, predestinou. É ela mais a continuação dela. E qual é a continuação dela? É a para, que é no original grego uma cláusula de destino. Não é predestinou para predestinar, é predestinou para um destino. E qual é? Para filhos de adoção. Então, aí por causa disso não conseguir continuar, a gente começa a falar abrir lacunas. Entendeu? Então são palavras-chave que o pregador na pregação expositiva ele tem que pegar, esmiuçar, ir no original grego, ir no original até no hebraico, na mesma palavra. Aqui ó, outra palavra-chave aqui, ó. Adoção, beneplácito, vontade, graça. Você falou que minha irmã mesmo. O tema? Graça derramada. Graça derramada, ó, graça, remissão, ofensa. Olha quantas palavras aqui, ó. Beneplácito de novo, dispensação da plenitude dos tempos. O que é isso aqui? Dispensação da plenitude. É a administração do tempo de Deus. Ou seja, o propósito da salvação estava na administração do tempo divino. Por isso que Cristo veio no tempo que tinha que vir. Mas tem mais aqui, ó, umas palavras aqui, predestinados conforme o propósito. O glorioso propósito da salvação. Segundo o conselho da sua vontade, esperamos em Cristo, virtude, o evangelho da vossa salvação, selados. Aí pode escorrer aqui, são palavras que você pega e hermeneuticamente você vai aplicando. Aí a palavra, a pregação expositiva, ela é densa, por isso que ela é um ensino. O pregador ele vai pegar e vai esmiuçando e trazendo contexto histórico, hermenêutico, exegético, é um estudo, ele vai aplicando. Porque, pastor, senão tem determinadas igrejas, né, e coloca que a pessoa já é predestinada para ir para o céu ou para o inferno. Aí esquece que tem um versículo que diz que o desejo do Senhor que todos venham à salvação. Exatamente. Aí o pregador ele tem que aplicar esse texto aí para a compreensão dos seus ouvintes, senão fica aberto e dá margem para outras doutrinas, e com isso, confusão. Aí a pregação expositiva, o que o pregador tem que fazer? Contexto histórico da carta de Efésios, quem fundou a igreja, quem foram os pastores, e vai trazendo. Isso tudo é trabalho, é empenho, dedicação. Hoje, amados, com a internet fica muito mais fácil. Mas quando eu fiz o curso teológico ainda, era só livro mesmo. Era só livro. Então, hoje com a internet fica mais fácil. Dá um Google ali, já aparece muita coisa. Mas faz-se necessário o estudo. Aí você vai fazer uma introdução mais rica. Aí o primeiro ponto poderia ser as bênçãos espirituais em Cristo. Do versículo 1
ao versículo 3. Você vai falar das bênçãos espirituais em Cristo. Explicar e aplicar. Aí você pula para o segundo ponto. Escolhidos pelo Pai, versículo 4 ao 5. Aí você vai eleger, escolher. São palavras que estão aqui. Você vai no original grego e busca. Ato soberano de Deus, no versículo 4. Você fala sobre isso. O destino dos cristãos decidido na eternidade. Versículo 5, você fala. Escolhidos para ser filhos de Deus. Versículo 5, está ali. Escolhidos por causa do amado Filho. Você fala. Vai trazendo. Aí o terceiro ponto, remidos pelo Filho. Você vai ter que explicar o que é remido. Tem que explicar. Pregação expositiva. No seu terceiro ponto, vai do versículo 7 até o 12. É mais denso. Aí aqui, abordando o que eu fiz, Jesus é o autor da salvação. Versículo 7. O efeito da redenção. Versículo 8. A revelação do mistério da redenção. Versículo 9. A dispensação da obra redentora. Versículo 10. A plenitude dos tempos. Versículo 10. A grande bênção da redenção. Versículo 11. A redenção é para judeus e gentios. Versículo 12. E você vai trazendo isso daí. Ou seja, não é só para judeu, não é só para gentio, é para todo aquele que crê. Você vai trazendo. E o quarto ponto, selado pelo Espírito Santo, que é o ponto 3, ponto 13 e 14. A obra do Espírito Santo na obra da redenção, o Espírito Santo promove a fé em Jesus, o Pai planejou, o Filho providenciou e o Espírito Santo aplicou. E o último ponto, o selo da redenção, explicar e aplicar, conclusão e termina. Sermão expositivo. Agora, dar trabalho. Fazer. Dar trabalho. E aqui nós finalizamos as classificações de sermões. É maravilhoso dar trabalho, mas é magnífico quando você consegue, com eficácia e graça do Espírito Santo, expor para fora tudo aquilo que Deus te deu. É maravilhoso. Então que Deus possa nos abençoar, meus amados. Primeiro eu agradeço vocês a saírem de vossas casas nesse calor, para virem. Isso alegra o meu coração de ver a disposição, o interesse dos irmãos. Espero que de alguma maneira eu possa ter ajudado a colaborar no endeio espiritual dos irmãos. Amém, meus amados? No próximo sábado, a ideia é essa: elaborar um sermão de 15 a 20 minutos para cada um estar compartilhando. Amém? Em especial aqueles que já não pregam com frequência. Em especial que não pregam constantemente. Rodolfo, por exemplo, trazer alguma coisinha. Marcelo, Maria prega também, mas se quiser pode trazer também. Os outros demais irmãos, Levi. Deixa eu assistir mesmo. Marina também. Amém. Amém, meus amados? O Senhor nos abençoe. Amém? Vamos ficar de pé? Alguém se habilite a oração, por favor? Amém. Amém, não? Pode orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus de infinita bondade e misericórdia. Senhor, nós entramos sempre na sua presença, Pai, pedindo perdão pelos nossos erros, nossas falhas. Agradecendo a Ti, Senhor, pelo Teu sangue vertido naquela cruz, que hoje faz com que, enquanto aqui na terra, Senhor, nós temos essa maravilhosa alegria, Senhor, de poder estudar e conhecer cada dia mais a Tua palavra, Senhor. Creio, Senhor, que todos nós temos um único intuito no nosso coração, que é de levar a Sua palavra aos necessitados, Senhor, de forma correta, de forma inspirada pelo Teu Espírito Santo. Nenhum de nós aqui, Senhor, queremos aparecer, pelo contrário, queremos sempre diminuir para que o Senhor apareça. E eu pensando, Senhor, aqui há pouco, analisando, Senhor, tudo que temos aprendido esses dias, vemos, Pai, como que o Senhor cuidou e cuida da Tua igreja, Senhor. A primeira igreja, Senhor, que não tinha ainda o pano completo em suas mãos, o Teu Espírito Santo falava diretamente, Senhor. E hoje nós temos a graça divina de ter, Pai, a Tua palavra em nossas mãos e o Teu Espírito Santo a guiar, Senhor, os nossos pastores, os nossos diáconos a nos ensinar. Por isso é sempre um motivo de alegria
poder crescer na graça, no conhecimento, pedindo sempre que o Senhor continue conosco, que o Senhor nos mantenha sempre humildes, que o Senhor nos mantenha sempre, Pai, um desejo de alcançar vidas, e que para isso, Pai, a gente tenha um entendimento dado pelo Teu Espírito Santo, que é o único que pode convencer do pecado, da justiça e do juízo, Senhor, e que a gente possa ser um obreiro aprovado pelo Senhor. Assim agradecemos cada momento que estamos reunidos na Tua presença, Senhor. Quer seja na oração, quer seja na adoração do domingo, quer seja na consagração, Senhor, assim como também no estudo. Muito obrigado, Senhor, porque vemos o Seu amor derramado e nos ajude a valorizar, Senhor, cada gota de sangue que o Senhor derramou naquela cruz. Assim oramos e agradecemos ao Senhor, ainda pedindo que o Senhor continue abençoando a vida do pastor, que se propôs a estar aqui, assim também como nós deixamos a sua família, o seu descanso, para poder, Senhor, fazer com que nos ajudar a fazer com que o Senhor reino avance sobre a face da terra. Assim nós oramos com muita alegria, em nome de Jesus Cristo, seu Filho amado. Amém. Graças a Deus, Senhor. Amém. Graças a Deus. Amém, amados. Deus nos abençoe. Muito obrigado.